Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal do Professor Petros, seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. A aula de hoje será frações, leitura, uma nomenclatura correta. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui, ó. Nós já fizemos a aula de conceito e apresentações, nós estamos agora na leitura de frações e teremos essa sequência de conteúdo de frações. Por que eu estou fazendo tanta aula de frações? É um conteúdo que cai em concurso e a fração ela pode estar envolvida com outras matérias. Pode ter fração junto com porcentagem, fração junto com razão, fração junto com divisão proporcional, entre uma série de outros conteúdos. Fração, então, é base para que a gente possa ter um bom desempenho nas provas de concurso. Vamos continuar aqui então. Se você não assistiu a primeira aula de fração, que é uma aula bastante introdutória, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assista ele primeiro para que você possa assistir esse aqui então. Tem uma maneira correta de ler fração. A gente não vai fazer a leitura assim, falar assim, 3 dividido por 2. 3/2. Não, tem uma maneira correta. Quando eu tenho aqui o 3 e o 2, 3 no numerador e o 2 no denominador, eu vou ler 3 meios. A regra é, toda vez que eu tiver 2 no denominador, a palavra que iremos denominar na fração no final será meios. Então, se eu tivesse aqui 5 por 2, eu ia ler 5 meios. Se eu tivesse 10 e o 2 no denominador, 10 meios, e assim por diante. O que muda um pouco é aqui quando eu tenho 1 e o 2 aqui, ó. Então, a leitura correta é 1 meio, tá? Eu só uso meios quando o número representar um número plural. Aqui é o 1 no numerador. Aqui era o 3 no numerador. 3 é plural. Aqui era 5 no numerador. 5 é plural. Então, quando eu tenho um número que representa uma quantidade maior que 1, eu vou falar meios. Agora, quando é 1, eu falo meio, tá bem? Então, ó, quando eu tenho 3 no denominador, a regra é terços. Então, como é 2 aqui em cima, é 2 terços. Isso também é válido se eu tiver essa fração aqui, 1 sobre 3. E seria a leitura correta, 1 terço. O terços, com S, só uso quando o número de cima, numerador, representa um número plural. Quando for o 4 no denominador, a regra é quarto. No caso aqui é 1 quarto. Agora, se fosse o número plural, o 2 ou 3 no numerador, seria então, por exemplo, 3 em cima seria 3 quartos. Quando é o 5 no denominador, é o quintos que eu uso no final. No caso aqui é 3 no numerador, então eu tenho 3 quintos. Quando for o 6, a palavra será sextos. No caso aqui eu tenho 2 sextos. Se fosse aqui aquela regra do 1, pessoal, no numerador vale para todo mundo. Aqui é 1 quarto. Aqui, se fosse 1 e o 5 no denominador, 1 quinto. Se fosse 1 aqui e o 6 no denominador, 1 sexto, tá bem? Eu só uso o nome no plural quando o número de cima representa plural. Aqui, pessoal, 7 no denominador, 5 sétimos. Continuando. Quando é o 8 no denominador, eu tenho 1 oitavo. Se fosse um número que representasse plural no numerador, o 3 seria 3 oitavos. Aqui nós temos, pessoal, um 9 aqui embaixo e 2 em cima, então é 2 nonos. E aqui, pessoal, eu tenho 6 e o 10 aqui embaixo. A nomenclatura correta fica 6 décimos. Então, a regra até o 10, pessoal, é o seguinte. Coloca o nome do número do numerador. Quando o numerador é 1, o número 1. O nome dele é 1. Quando o numerador é 2, o nome dele é 2. Quando é 3, 3. Quando é 5, 5. O nome dele vai aparecer. E quando o denominador for 2, eu vou colocar meio. Quando o denominador for 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimos. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. Tá bem? Gravem essa regra. Porque a partir do 11, olha a nota aqui, ó. Até o 10, vale essa regra que a gente estudou agora. A partir do 11, aplica-se uma nova regra. Eu vou colocar o nome do número seguido da palavra avos. Então, aqui eu tenho 2, então vai aparecer o 2. E aqui eu tenho o número 11, então aparece o nome do número, 11. E no final aparece avos. 2 onzeavos. Aqui eu tenho 3, vai aparecer o nome dele, 3. Aqui eu tenho 12, vai aparecer o nome dele, 12. E depois eu vou colocar o avos. 3 dozeavos. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 20. Então, vai aparecer o nome do 5 e o nome do 20 e no final avos. Eu tenho, então, 5 vinteavos. Tá bem, pessoal? Essa é a regra. Até o 11 eu tenho uma regra, depois do 11 eu tenho outra regra. Agora, eu vou colocar aqui alguns casos especiais que fogem um pouquinho das regras, que são os múltiplos do 10. Vou fazer uma separação aqui para a gente ter um espaço. Vamos lá. Essa regrinha, pessoal, são para as potências de 10, tá bom?
Quais são as potências de 10? Temos o 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000. Essas são as potências, tá bom? Vamos pegar como exemplo aqui 55 dividido por 100. Essa segunda potência, eu não vou colocar 100 avos. O nome dela é um nome especial, é centésimos. Então a leitura correta ficaria 55 centésimos. Tá bem? Vamos para uma próxima potência, então. O 1000. Então, nesse caso, eu não vou falar aqui 1000 avos. Como ele é uma potência de 10, ele tem um nome especial. No caso dos 100 centésimos, no caso do 1000, milésimos. Então, a nomenclatura correta ficaria 121 milésimos. Se vocês quiserem tirar um print para decorar essas regras, temos uma regra até 10, temos uma regra a partir do 11. Só que nós temos aqui alguns casos especiais que são as potências de 10. E aí, o que você achou dessa aula? Se eu estou te ajudando com essa aula, eu gostaria de pedir uma ajuda para você. Não deixe de se inscrever no canal, apertar o joinha em todos os vídeos e deixar um comentário o que você está achando da minha aula. Isso vai me ajudar bastante e eu vou conseguir cada vez mais trazer essas aulas com qualidade para vocês. Vou finalizando essa aula. Não esqueça de assistir as próximas. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau!